Consolador, quem cuida de nós, quem nos orienta. É maravilhoso, né, pastor? Saber disso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Obrigado, louvor. Obrigado por essas canções maravilhosas, esse momento de adoração a Deus. Te louvamos, Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Quem aqui recebeu um apelido na infância, lá no colégio? Quem aqui teve um rótulo que não gostava? Eu me chamavam de Torresmo, porque meu sobrenome é Torrenzani. Daí me chamavam de Torresmo, eu não gostava. Ou de Gema, de ovo, porque eu era Gia. É ruim, né, irmãos? Quem teve um apelido que não gostava na infância aí? Pois é. Na Bíblia também tem alguns nomes difíceis, às vezes, da gente digerir para alguns. E hoje vamos estar aprendendo sobre mais um nome. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Alguns receberam o título assim: você é um burro, você não vai dar nada, você não é ninguém. Muitos ouviram até de pais dizendo que você não ia ser ninguém nessa vida, que você não ia conseguir nada, não ia conquistar nada. Alguns ouviram os de avós, alguns falaram que não iam se criar. Difícil isso, né, pessoa, né, receber quando criança ainda mensagens desse difícil, palavras desse tipo assim para você. É difícil. E nessa história que nós vamos contar hoje aqui, esse homem, esse rapaz, também teve um nome difícil. E é tão terrível quando as pessoas nos definem, né, por algum momento nossa vida, olham para você num recorte da tua vida, num momento difícil que está passando e começam a rotular. Você é imprestável. Você é isso, é aquilo. Um momento de deslize, muitas vezes, da pessoa, e ela é rotulada pro resto da vida. Por mais que a pessoa se converta, como a gente já ouviu várias vezes. Agora ele virou crente, mas antes ele era assim, né? Antes era bandido, antes era isso, antes era um bêbado, antes era aquilo. Agora ele é crente, agora vai para a igreja. O rótulo ficou na vida dele. A transformação houve, mas ficou aquele rótulo, muitas vezes, que ele era isso, que era aquilo. E nessa história, irmãos, é maravilhosa. A Bíblia tem alguns tesouros escondidos ali que nós temos que ler com calma, irmãos. Eu vou ler, depois nós vamos entender. Diz assim: e Jabes foi o mais honrado dos seus irmãos. Começou bem. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com aflição. Ficou ruim. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardares do mal, de modo que ele não me aflinja. Deus diz para ele: eu concedo aquilo que você está pedindo. Amém? Pai, mais uma vez te adoramos, te louvamos, glorificamos ao teu nome, dizemos que tu és santo, 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 Senhor Deus. Espírito Santo, meu amigo, que a tua presença esteja conosco, continue, Pai. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca para falar aos nossos corações, para que possamos entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer para a nossa vida. Abençoa este culto, Senhor Deus, que continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, podem se assentar, como dizia um programa na TV Cultura: senta que lá vem história. Quem é desse tempo aí? Amém? Irmãos, o livro de Crônicas, ele é um resumo da história de Israel até o cativeiro, até quando eles voltaram do cativeiro. Crônicas quer dizer um conto de história resumido, tem vários tipos. E se você já tentou ler a Bíblia inteira, quando você chega no livro de Crônicas, eu tenho quase que absoluta certeza que os 9 primeiros capítulos
você vai dar uma pulada neles. Sério, Jean? Você já experimentou ler a Bíblia inteira, irmãos? São 9 capítulos de geração, desde Adão até aquele momento. Qual que é o momento? O momento que eles estavam vindo de volta da Babilônia, que eles tinham sido ficado presos por 70 anos. Então o povo está voltando para Israel depois de eles ficarem presos, isso mais ou menos 3.000 anos atrás, vamos jogar assim, e eles estão voltando agora para a sua cidade natal, que está totalmente destruída. E eles têm que reconstruir. Então eles chegam nesse ambiente do caos que está instaurado ali em Israel. Então eles começam a reconstruir o templo, né, o sacerdócio, eles começam como a história de Neemias, a reconstruir os muros. Então Esdras registra este momento. Ele começa contando, porque Adão gerou Sete, que gerou Noé, e ele vem vindo. E ele vai contando, geração por geração. Se você vai pegar ali, né, muitas pessoas usam essas partes da Bíblia para poder colocar o nome do filho, né? Às vezes faz uma promessa, coloca lá em cima da Bíblia e diz: o seu nome será Efrata. A gente vê alguns nomes estranhos, às vezes, né? Anube, Zobeba, né? Então, ele começa, Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uzã, e esses foram filhos de Uri, e vai gerando. Passam-se até aqui, esse capítulo, mais de 500 nomes, 500 gerações vindo ali. E então, de repente, a Bíblia dá uma parada. Gerando, 500 nomes, gerando. De repente para na história de um homem. E esse Jabes aqui, que a gente leu sobre ele, só existe esses 2 versículos da história dele. Não existe outro versículo falando sobre quem ele foi, assim, realmente, Jabes. Então, para a gente poder entender essa história, a gente tem que aprofundar, pedir, orar a Deus, mas ela é um tesouro guardado, irmãos. Eu dei um título para essa mensagem que diz: a oração que parou o céu. Otávio perguntou: por que, pai, essa oração parou o céu? Porque ele vem vindo, geração, filho gerou fulano, ciclano, beltrano, gerando, de repente para. Eu falei: opa, essa história aqui eu tenho que deixar para as pessoas aprenderem sobre a vida de Jabes. Como falei, Jabes, o nome dele é o nome que a mãe dele deu para ele porque ela teve uma gravidez muito difícil. Ela teve muita dor. Ela teve muito sofrimento. O nome Jabes quer dizer isso. Filho no sofrimento. Filho da dor. Cada vez que ia chamar para o almoço: ô minha dor, vem aqui. Ô meu sofrimento, vem aqui. Ô minha angústia, vem aqui. Esse era Jabes. Cresceu ouvindo isso da mãe dele. Olhando essa história e refletindo um pouquinho sobre a minha vida. Todos sabem que a gravidez do Samuel foi uma gravidez bem difícil, né? Quem acompanhou de perto ali soube que a gravidez, né, a Camila teve, né, com bastante complicações durante a gravidez. E se nós fôssemos não chamar ele de Samuel, nós teríamos que chamar muitas vezes eles de Ben-Ani, que quer dizer filho da minha aflição. Pense cada vez olhar para o Samuel e dizer assim: filho da minha aflição. Era essa a história, porque a Camila teve complicações, foi uma gravidez muito difícil, muito sofrida, mas Deus esteve conosco. Deus guardou o tempo inteiro. Nunca esqueço, no momento que ele está nascendo, a Camila lá deitadinha na maca para fazer a cesárea, ela chorando de medo, porque não sabia do que ia acontecer. Mas eu cria que Deus estava conosco. Hein? E por isso eu não chamei ele de Ben-Ani. Por isso eu chamei ele de Samuel, que quer dizer Deus chama. Deus está chamando. E eu mudei para ele, para um profeta. Chamo ele de meu profeta. Amém? Então, irmãos,
Essa é a história de Jabes. A vida inteira dele sofrida. A vida inteira dele sofrida no sentido desse rótulo da vida dele. Alguém impregnando, você não é capaz de nada. Você não vai conquistar nada. Então essa é a história. Mas Jabes conhece o Deus de Israel. Conhece o Deus a quem a família dele serve. E ele fala que eu não quero viver essa vida. E hoje, se Deus chamou nós a estarmos aqui e aprendermos sobre essa história, sobre esse tesouro escondido aqui, é porque Ele não quer que você viva nessas condições que você está vivendo. Não quer que você tenha o sofrimento que você está tendo. Ele não quer isso. Porque Ele está instruindo nós nessa noite. Ele está nos mostrando que esses 2 versículos aqui, se bem aplicados em nossa vida, pode transformar a nossa vida e a nossa história. 4 ensinamentos Josué deixa para nós. Primeiro pilar desse ensinamento que ele diz, ele começa assim, ó. Se me abençoares. Coloca para nós lá, irmão, o versículo 10. E Jabes invocou o Deus de Israel e disse: se com a bênção me abençoares. Nós temos que ler passo a passo para poder compreender realmente o que Deus está ensinando para nós aqui, irmãos. Porque quando eu li essa primeira vez, você passa e fala, se, a irmã Sirlene, é uma condição, né? É uma condição, quer dizer assim, se tal coisa, esse é o nosso pensamento. Se você fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se você fizer tal coisa, então eu farei outra coisa. Eu estava estudando inteligência artificial essa semana e a inteligência artificial precisa dessa condição para poder executar uma tarefa melhor. Essa condição se. Porém, para o povo da época lá e para os judeus, essa condição se aqui não é isso. Se você fazer, Deus, eu vou fazer isso. Não é isso. Essa palavrinha se aqui é importantíssima, porque neste momento, Jabes está dizendo para Deus assim, ó, Deus, se me abençoares, quer dizer, Deus, eu não tenho outra alternativa senão recorrer a Ti. Não existe, Deus. Eu não tenho outra opção. Essa é a condição que ele está identificando aqui. Não existe agora nenhuma dúvida. Nada poderá tentar tirar de mim da Tua presença, Deus. Isso aqui não é uma dúvida, é uma declaração de dependência absoluta. Jabes estava dizendo, Deus, se o Senhor não mudar o meu nome, ninguém vai mudar. Se o Senhor não alargar as minhas fronteiras, eu vou morrer na miséria. Essa condição ele está entregando somente a Deus. Não é aquilo assim, eu vou na igreja. Se Deus me abençoar, eu continuo. Eu fiz esse erro. Mas Deus foi misericordioso comigo. Não é a condição assim, se eu vou fazer uma campanha, se Deus me abençoar. Não. É entregar totalmente a confiança em Deus. É dizer assim, eu não tenho outra alternativa, Deus, a não ser você. Essa é a primeira condição, é um primeiro ensinamento que nós estamos aprendendo em Jabes. Como eu desejo, Senhor, que o Senhor me abençoe. Teve outra condição na Bíblia, que a gente vai lembrar da história de Jacó. Jacó também conversou com Deus e falou assim, Deus, se o Senhor for comigo e me abençoares, eu entregarei o dízimos. Essa é a mesma condição aqui. É assim, esse sim mudou a minha mente, irmãos. Não é uma condição de uma troca. É uma condição total, uma entrega total. Não existe barganha. Aprenda isso. Se você quer ter uma mudança de história da sua vida, não existe barganha com Deus. É entrega total. Tem que estar se entregando totalmente.
é não a ter outro recurso. É somente em Deus. É se apegar somente em Deus. Ele não tinha contatos, ele não tinha um currículo favorável, ele só tinha o peso de ser chamado de dor. O si de Jabes significa: o Senhor é minha única saída. E quando você ora com esse nível de dependência, Deus paralisa o céu para te ouvir. Amém? Deus paralisa o céu para te atender. Segundo ensinamento de Jabes aqui, que a gente pode aprender agora, ele pede: e alargues as minhas fronteiras. É pecado nós pedirmos riqueza para Deus? Sermos ricos? Temos posses? Temos fazendas? Grandes coisas? Será que é pecado pedir? Será que é pecado ser rico? Muitas pessoas acham que sim. Infelizmente, muitas pessoas não estão aprendendo como Jabes o que é ser filho do Deus de tudo. Jabes não queria ficar preso no pedaço de terra ou na história que lhe deram para ele. Ele pediu crescimento, visão e expansão. Existem várias versões, mas todas elas têm o mesmo significado. E o que ele pede aqui: alargue as minhas fronteiras. Nós podemos encaixar em várias situações para a nossa vida. Alargue as minhas fronteiras, alargue a minha visão. Hoje, muitas vezes, nós não conseguimos conquistar porque nós temos uma visão limitada daquilo que o nosso Deus pode fazer na nossa vida. Nós olhamos, às vezes, para as circunstâncias que estão ao nosso redor e dizemos assim: não, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é quase impossível para mim conseguir. E Jabes está pedindo para Deus: Deus, aumenta as minhas fronteiras. Aumenta a minha riqueza. Por que a gente pode falar que é riqueza? Porque no versículo 9 vai dizer que ele foi o mais honrado dos irmãos. Então isso não é um pecado nós pedirmos para Deus. Não é pecado você pedir aquilo que você deseja, não é. Porém, no livro de Tiago vai dizer: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para o seu próprio deleite. Às vezes aquilo que você está pedindo, que você quer conquistar grande coisa, é para você apenas e não para abençoar mais pessoas. O reino de Deus só cresce multiplicando, você aumentando e de fazer mais. É assim que cresce. Então Jabes não queria que a visão dele fosse limitada. O que está te limitando hoje? É a vida financeira? Está te limitando hoje? É a intelectual? Porque muitas vezes nós pedimos, às vezes, Deus aumenta a minha vida financeira, aumenta os meus valores monetários, mas às vezes nós não temos a capacidade intelectual para poder cuidar daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Vide isso, que 95% das pessoas que ganham em loteria perdem tudo e ficam mais pobres do que antes. Por quê? Dinheiro na mão de quem não entende vira desgraça. Isso é um dado, 95%. Quem joga aí na Mega Sena, quem joga nisso aí, cuidado, irmãos. 95% das pessoas que ganharam ficaram mais pobres do que antes. Infelizmente. Então nós temos que pedir para Deus: Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Deus. Eu preciso aumentar a minha renda financeira, então o que eu vou fazer? Estudar mais. Eu vou aumentar a minha capacidade de aprender outras habilidades. Eu vou fazer um curso a mais, que eu possa ganhar mais. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida ministerial. Se dedica mais e mais. Pedir para Deus alargar as fronteiras é pedir: Senhor, dá-me mais responsabilidade. Me dá-me mais almas para cuidar. Me leva aonde eu nunca fui. O teu limite atual não é o teu destino final. A pastora pregou domingo. Abraão
recebeu a promessa aos 90 anos de idade. Não tem ninguém com 90 aqui dentro da igreja. Só tem pessoas jovens que estão conquistando, que estão conseguindo, que estão entendendo que aquilo que Deus tem para elas é grande, é maravilhoso, e eles estão aqui hoje recebendo isso de Deus. Irmãos, o tamanho do seu Deus determina o tamanho da sua oração. Se você acha que é um Deus falido, você vai pedir migalhas. Mas Jabes não. Jabes tinha uma visão ampliada. Ele sabia que ele estava orando para o dono do ouro e da prata, o Senhor dos exércitos, e pediu: alarga a minha visão. Amém? Segundo ensinamento de Jabes. Deus, primeiro ensinamento, somente ti. Não existe outra alternativa. Segundo, aumenta a minha visão. Tira as escamas dos meus olhos. Eu quero ver além. Eu quero ver além daquilo que o Senhor preparou para mim, que foram grandes coisas. O terceiro, que a tua mão seja comigo. Jabes sabia que se Deus alargasse as fronteiras, ele teria que enfrentar gigantes maiores. Mas o território significa mais batalhas. Por isso ele pede a presença de Deus. Aqui está o outro tesouro, irmãos. O primeiro é a oração condicionalmente somente Deus. Mas se nós não tivermos a presença de Deus, não adianta nós estar com as fronteiras largas, grandes, ter grandes coisas. É em vão. Eu conversava com um amigo meu esses dias atrás, vendo a história da vida dele, e comentava com ele, falava assim: cara, quanto de grana já passou na tua mão? Quanta coisa eu já vi você ter na vida? E hoje você chega perto da minha idade aí, e infelizmente você está com a sua vida desse jeito. Fui sincero com ele, falei que ele é um amigo meu de infância. Você está colocando num saquetel furado. Você tem que cuidar, cara, dos ambientes onde você está frequentando, falei para ele. Você está achando que os teus amigos são amigos, Deus, que estão te ajudando, mas a tua vida, ou quando você está convivendo com eles, só aconteceu desgraça na tua vida, cara. Falei para ele. Ele falou: é verdade. Dói já ouvir isso aí. Mas é verdade. Então, se a tua mão, Senhor, não for comigo, se o sucesso sem a mão de Deus é a nossa ruína. Não adianta Deus te dar um emprego novo, um casamento, um ministério maior, se a presença dele não for junto com você. A mão de Deus é a garantia que a vitória será sustentada. Quando o povo estava conquistando, Deus falou assim: seguinte, Moisés, eu vou cumprir tudo aquilo que eu comprometi para vocês. Eu vou cumprir. Vou dar a terra prometida, vocês vão ser livres dos inimigos e tal, mas eu não vou com vocês. Esse povo está muito rebelde. O que Moisés fala para Deus na oração? Eu falei: Deus, se tu não fores conosco, eu não vou. Davi é a mesma coisa. Se o Senhor tirar a tua presença, eu não faço. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, tudo, nós temos que colocar na mão de Deus. E dizer: Deus, é da tua vontade isso? É do teu plano para a minha vida isso que o Senhor está colocando em minhas mãos? Você traz sobre uma história de uma pessoa que era bem sucedida e teve uma aventura, e ela vendeu tudo o que tinha por essa aventura. E essa aventura acabou sendo uma morte de uma pessoa. E a pessoa agora não sabe muito mais o que fazer. E nós conversamos: será que foi colocado na mão de Deus, dizendo: Deus, é da tua vontade que eu venda tudo e vá embora daqui? É da tua vontade, Senhor? É essa dependência que nós devemos ter. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, colocando Ele e tentando ouvir, deixando Ele com a sua mão sobre a nossa vida, não vai adiantar, irmãos. Jabes está ensinando aqui, são poucos versículos, mas ensinando que nós temos que ser somente para Deus, somente o caminho é Ele. A nossa visão ampliada, a presença de Deus na nossa vida. E o quarto: e me preservares do mal,
de modo que não sobrevenha a dor. O que significa? Lembra do nome? É aquele que causa dor. Aqui está a genialidade de Jabes. Ele sabia que a vida dele estava sendo causada, aquele sofrimento, muitas vezes, por aquele rótulo em cima dele. E ele falou: Deus, muda a minha história. Tira de mim esse rótulo de que eu não vou ser nada na vida, que eu não vou conquistar nada. Tira de mim, Senhor. Muda a minha história. Que eu consiga, debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção, debaixo de sua mão, conquistar grandes coisas para me fazer a tua vontade. Então essa oração importante que Jabes fez parou o céu para ouvir ele. Porque não adianta nós estarmos dizendo: Senhor, não permita que aquilo que o passado afligiu a minha família continue afligindo. Se a sua família vem num histórico de divórcio, não permita na sua vida que tenha divórcio. Deus, muda a minha história. Se você teve na família, como o pastor já comentou, um pai alcoólatra, não permita que você seja um alcoólatra. Diga: muda a minha história. Da minha vida para frente será diferente. Se você não recebeu o carinho do seu pai, se você não recebeu um carinho, uma palavra de incentivo, mude a sua história, peça para Deus, e a partir de você, dê o carinho. Seja você a pessoa divisória. Se na tua família existe histórico de câncer, de doenças hereditárias, peça para Deus: encerra-se aqui, Deus, acabou. Não permito mais, Senhor, na minha vida. Ore para isso, para Deus tirar da sua vida o mal, a dor. Peça para Deus. Jabes, quando ele faz a oração, a palavrinha que é usado ali é invocou. Se nós pegarmos várias traduções, algumas diz que Jabes orou, outras diz que Jabes clamou, outras, como nós lemos, diz que ele invocou. Mas a tradução literal para essa palavra aqui é: ele gritou. A invocação dele foi um grito de desespero, dizer assim: chega, eu não aguento mais. Eu não quero mais essa vida, Deus. Abençoa-me, Senhor Deus. Eu só tenho você, Deus. Não tenho mais nada. Só tenho somente a Ti. É minha única coisa que eu tenho para mim, para minha vida. A oração que para o céu é aquela que você faz quando Deus é uma das suas... Não é aquela que quando você faz... A oração que para o céu não é aquela que você faz quando Deus é uma das suas opções. A oração que alarga as suas fronteiras é aquela que você faz quando Deus é sua única saída. Glória a Deus. Já vou convidar vocês a ficarem de pé. Louvor, fazendo um favor. Nessa história tão pequenininha da Bíblia, mas tão grande em ensinamentos para a nossa vida, que, olha que interessante, se você olhar todos os versículos, não vão enxergar, mas gerou e gerou e gerou, mas algo está destacado aqui, né? Dá para ver lá de trás, né, Romir? Consegue ver algo laranja aqui? Essa história se destacou na Bíblia. Nós tenhamos que colocar nas mãos de Deus para que a nossa história se destaque. Para que nós não passamos aqui pela terra somente e Jean gerou Samuel, Jean gerou Otávio, Otávio gerou João, Maria. Não.
A nossa oração tem que dizer: Deus, abençoa-me. Deus, a minha única solução é o Senhor. Amplia a minha visão, Deus. Mostra-me o caminho que eu devo seguir, Senhor Deus. Por onde que eu devo andar. Abençoa a minha vida. Fica comigo, Deus. Fica com a minha vida. Livra-me de todo mal. Porque o versículo 10 termina da seguinte forma, só o 10 lá, irmãos. Lá no finalzinho, vamos ler junto, irmãos? E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Deus, agora diz assim, e Deus concedeu aquilo que diz assim, que eu solicitei. Amém? Amém? Glória a Deus! Você pode louvar a Deus e dizer: Deus, o Senhor está me ouvindo, Pai. O Senhor me trouxe essa noite aqui para te ouvir, para dizer que a minha história será mudada, que Jabes me ensinou o caminho, que lá numa história escondida, o Senhor revelou para nós essa maravilhosa história. Talvez você tenha entrado aqui por essa porta hoje carregando um rótulo invisível na testa. Alguém te chamou de dor, te chamou de inútil, de causa perdida. Mas hoje, assim como Deus parou a genealogia no capítulo 4, para ouvir a oração de Jabes, Ele está parando o céu para ouvir a sua oração. Você não é o seu passado. Você não é a dor que te causaram, ou a dor que você causou. Vamos orar, irmãos. Pai,